retornamos aqui com o nosso programa Viva a Vida e como vocês sabem, nós estamos aqui vestindo roupas da Moreno Story e eu fiquei encantada com as roupas, muito obrigada por nos presentear, né, nos brindar com essas peças maravilhosas e principalmente a Quitéria Ortiz, que nos falou inclusive sobre a história do chamise. A Quitéria Ortiz tem um blog que se chama Rosa Teia. Hoje nós estamos conversando com o Rafael Claro. Rafael, nós deixamos uma pergunta no ar aqui no último bloco, que é justamente como que o cérebro trabalha. Como é que é isso? Como é que trabalha ou como é que se pratica ginástica para o cérebro? É. A gente precisa obedecer 3 princípios básicos para poder exercitar o cérebro. Quais são eles? Novidade, variedade e grau de desafio crescente. Por que disso? Toda vez que eu tenho algo novo, eu tiro o meu cérebro da zona de conforto. Então, eu preciso colocar mais atenção, mais concentração naquela atividade. Desta forma, eu ativo áreas do cérebro que normalmente a gente não utiliza quando a gente está no famoso automático, piloto automático. A rotina é o pior veneno para a saúde do cérebro. Então, sempre que você quer fazer uma atividade para o cérebro, você precisa quebrar a rotina, fazer algo novo, algo variado e com desafio crescente. Por que desafio crescente? Tem aquele sempre amigo que fala, mas eu já faço palavra cruzada em casa. Estou exercitando o meu cérebro? Depende. Primeiro, porque ele só faz palavra cruzada, então ele não tem novidade nem variedade. E aí ele faz palavra cruzada só no nível fácil ou no nível médio. E ele não aumenta o grau de desafio. Uma vez que você para de exercitar ou de gastar energia para resolver aquele exercício, aí o seu cérebro já acomodou e aquilo deixa de ser um estímulo. A ideia é sempre ter algo novo e algo variado. E é isso que a gente proporciona dentro da metodologia. É como se o cérebro fosse um músculo que precisa ser exercitado o tempo todo, porque senão atrofia. Muito bem colocado. A gente fala exatamente isso mesmo. Assim como a gente faz ginástica para o corpo, a gente precisa exercitar o cérebro. Então, quando você fala em atividade física, quanto mais você se exercita, mais forte, mais jovem você fica. O cérebro é a mesma coisa. Mais ativo, mais esperto, mais jovem o seu cérebro fica. E tem algum alimento que possa melhorar a nossa memória? Sim. Isso é importante, hein? Todo mundo pergunta disso. Isso é importantíssimo. Então, o que a gente costuma recomendar, a alimentação saudável é fundamental para a saúde do cérebro. Então, quando a gente fala aí em frutas como morango, que possuem frutas com beta-caroteno, então a gente fala o tomate, os ovos, as leguminosas são alimentos importantes para a saúde do cérebro. Os peixes contêm o ômega 3, é super importante também, ajuda na memória. Então, tem alguns alimentos aí que são indicados para... eu também gostaria de saber aqui, eu tenho essa colinha aqui, gente, porque eu gosto de pesquisar antes e não esquecer nada. E é o seguinte, o sono e o exercício físico são importantes para o cérebro? Fundamental. Então, o que os neurocientistas dizem é que durante o sono é que nós constituímos a nossa memória. Então, quando a gente fala em relação à memória, por exemplo, o que a gente tem que ter em conta? O que faz mal para a saúde do cérebro? Então, noites mal dormidas fazem mal. Tabagismo, uso excessivo de medicamentos, bebidas alcoólicas, excesso de televisão, tudo isso é prejudicial à saúde do cérebro. Então, quando a gente fala em noites bem dormidas e atividade física, você está mantendo o seu cérebro ativo. Eles caminham juntos e são fundamentais. E isso ajuda e previne algumas doenças, né, da velhice? Sem dúvida. A gente fala aí em algumas demências, a mais comum hoje falada é o Alzheimer. E por que você previne? O que a gente fala não é nem que nós prevenimos as doenças degenerativas do cérebro, mas nós postergamos o aparecimento delas. Porque quando você estimula o seu cérebro, você deixa que os seus neurônios vão se apagando. Então, o que a gente fala, a gente mantém as luzinhas, os neurônios acesos. Quando você não está estimulando, eles vão morrendo, vão enfraquecendo. Um exemplo é, se você quebrar, por exemplo, o braço, e você ficar com o braço engessado, você vai deixar de utilizar o braço. Quando você tira o gesso, seu braço está magrinho, porque você deixou de exercitar. O cérebro é a mesma coisa. Se você para de exercitar, ele vai enfraquecer.
envelhecendo, as células vão se apagando. Quando você exercita, você mantém o cérebro ativo. E aí você previne ou posterga essas doenças degenerativas. Olha só que interessante. E eu também queria saber a respeito da nossa memória. O que você pode falar para a gente da nossa memória? Como estimular a nossa memória? Como estimular? Como não perder a memória? Como não perder a memória, o que é fundamental. Assim como eu disse anteriormente, então uma alimentação saudável e noite bem dormida é fundamental para a memória. Mas a leitura é uma ótima atividade para a memória. Então, assim, dizem que até o principal exercício para a memória é leitura. Mas o principal mesmo é manter o cérebro ativo. Então, quanto mais estímulo você der para ele, melhor será a sua memória. Algumas pessoas dizem que memória é genética. Na verdade, até tem a questão genética. O que vale ressaltar é o quanto esse cérebro ele foi estimulado durante a vida. Então, o quanto de estímulo você deu para ele que ele tenha uma memória preservada, uma reserva cognitiva reservada. Então, a gente fala aí de leitura, de exercícios, de estimulação cognitiva. Entendi. Eu queria que você deixasse, Rafael, para o pessoal que está em casa, algumas dicas que nós podemos utilizar para o nosso dia a dia e também para aqueles que nós amamos, né? Opa, sem dúvida. Vamos lá. As dicas principais para você exercitar o cérebro em casa. Então, quais são? Lembra que eu falei que quebrar a rotina é fundamental? Quando a gente está falando para criança, por exemplo, o que é importante para as crianças? Jogos lúdicos, atividades como telefone sem fio, você trabalha relacionamento, você trabalha a velocidade de raciocínio, é uma ótima atividade para as crianças. Para o público adulto, jogos de tabuleiro. Isso é bem interessante. Para os jovens, jogos de tabuleiro são fundamentais, porque você desenvolve o raciocínio. Xadrez, dama. Dentro da metodologia do Supera, nós temos mais de 30 jogos que estimulam isso. E por que isso é importante? Porque você trabalha o relacionamento interpessoal, saber lidar com frustração, ganhar, perder. Você desenvolve estratégias, o pensamento lateral, que é o quê? Como resolver problemas. Você tem problema para resolver no dia a dia? Todo mundo tem, né? Todos nós temos. Então, quando a gente fala em resolução de problema dentro de um ambiente controlado, que é o ambiente do jogo, você desenvolve isso e consegue aplicar isso fora daquele ambiente. E o seu cérebro fica treinado. E aí, para o público adulto, o que é fundamental? Fazer novas amizades, viajar, atividade física, tudo isso contribui muito para a saúde cerebral. E os nossos idosos? Os nossos idosos, eles sempre buscam qualidade de vida. Sim. Então, para os idosos é relacionamento, e aí é qualidade de vida com relacionamento, a atividade física também para os idosos é fundamental, a atividade cerebral, leitura, você consegue estimular muito bem a saúde do cérebro. Então, fazer aí novas amizades, né? Dançar muito. Dançar, viajar, novos idiomas, é tudo atividade que você quebra a rotina. Então, sair da frente da televisão um pouco é quebrar a rotina, isso já te ajuda. E fazer esses jogos, né? E sem dúvida, aí é um exercício que a gente fala com acompanhamento especializado. Assim como você faz a atividade física na academia, com um profissional especializado, você tem uma frequência e alguém te acompanhando. Aqui é a mesma coisa, você tem frequência e alguém te acompanhando para desenvolver tudo isso. Eu conversei hoje com o Rafael Claro, ele é diretor do Supera em Pindamonhangaba e trouxe para a gente esse conteúdo maravilhoso sobre exercícios para o cérebro. Gente, muito obrigada pela sua companhia, foi um grande prazer, espero que você tenha gostado do nosso programa e que você nos acompanhe também no YouTube, que é Programa Viva a Vida com Virgínia Machado. Se inscreva no nosso canal, clica lá, né, toca o sininho para receber notificações de novos vídeos e, por favor, deixe lá a sua sugestão de pauta, a sua crítica, a sua sugestão de tudo que é importante para você, porque vai ser importante para a gente também. Um grande abraço, agradeço aqui a Verso Cabeleireiros, a Unhas Brasileiras e a Moreno Store. Um grande beijo para vocês, até semana que vem.